Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. O capítulo 16 de Josué é dedicado a mostrar o território que herdaram os filhos de José, Efraim e Manassés. No versículo 4, nós temos relatado: assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. A seguir, os poucos versos deste capítulo tratam de definir o território de Efraim, que apesar de não ocupar uma grande extensão, possuía cidades relevantes como Betel e Ai, além da cidade de Shiló. Mas o que estas cidades possuem de tão especial? Bom, Betel significa a casa de Deus, e a Bíblia aponta várias situações envolvendo essa cidade. Por exemplo, Gênesis capítulo 13, versículo 3, fala que Abraão fez as suas jornadas do Negev até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. No capítulo 12, versículo 8 de Gênesis, fala que ali Abraão edificou um altar a Deus. Olha como a cidade de Betel é relevante, mas não para por aí. O patriarca Abraão, no auge da sua riqueza, habitou desde Beersheba, na região do deserto do Negev, mas a sua primeira habitação foi de fato ali na região de Betel. Em Gênesis capítulo 28, versículo 19, diz assim: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Foi em Betel que Jacó teve o sonho famoso da escada que subia até o céu, e ele mesmo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Se Betel era um lugar histórico pelos patriarcas, o que dizer então de Shiló? Josué capítulo 18 diz assim no versículo 1: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Shiló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. O Talmud explica que o Mishkan, o tabernáculo, ficou erguido em Shiló por 369 anos, depois que Josué ali estabeleceu o santuário. E foi nesse lugar, exatamente em Shiló, que Ana orou a Deus, conforme lemos lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que Elcaná subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Shiló. Isso nos faz lembrar as palavras do rei Davi no Salmo 16. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Cada lugar possui a sua história, seu passado e tem um futuro a ser escrito. De fato, a herança de Efraim lhe caiu em lugares maravilhosos, mas certamente não menos relevantes que a herança de Caleb, que ficou em Hebrom, onde os patriarcas estão sepultados. Por isso mesmo, cada lugar, cada pedaço de terra em Israel é carregado de santidade, de história, de espiritualidade e fé. Também por isso, ir a Israel, visitar estes locais, nos ajuda a entender, revestir a nossa vida de conhecimento relevante e poder caminhar nos mesmos lugares que os patriarcas ergueram altares a Deus, ou que Josué estabeleceu como lugar do santuário, onde Ana pediu por um filho. É impossível ir a estes lugares e não ser tocado espiritualmente. Até mesmo o malvado Bilam, ou Balaão, ao subir no monte para amaldiçoar Israel, foi obrigado a reconhecer a beleza e dizer: Matov Haloi Yaakov Mishkenotecha Israel. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, teus tabernáculos, ó Israel. Não por acaso também o salmista nos deixa escrito em suas poesias, no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando a nossa alma suspirar, desfalecer pelos átrios do santuário do Eterno, talvez aí
estejamos prontos para vivenciarmos um dia nos átrios do nosso Deus. Sejamos dignos de encontrarmos os altares do Senhor dos Exércitos na Terra Santa. Mas claro, só chegaremos a esse grau de santidade se começarmos a praticar a comunhão com o Eterno, tendo diariamente muito mais do que apenas 5 minutos para Deus. Shalom.